bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso Talks com esses companheiros maravilhosos. Maridão Otaviano, Rafa Lund, nosso personal. Que bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez para esse ponto de contato, onde o conhecimento é prioridade, né, Rafa? Exatamente. Aqui a gente quer tentar expandir a consciência sobre diversos aspectos desse mundo fitness, dos treinos e tal. E hoje a gente vai trazer um tema muito bom, que é a falta de motivação para a pessoa treinar, entendeu? É por isso que o Ata tá aqui hoje? A gente vai ter uma troca boa aqui de ideias, Rafa vai dar algumas dicas, a gente vai colocar o nosso ponto de vista, que quem sabe é o de vocês também. Porque a gente não tá aqui para tentar fazer você mudar o que você pensa, mas pelo menos você trazer uma reflexão. Pra ver se você muda o que você pensa aí, né? E quem sabe, pois é, através dessas dicas você não consegue aí virar uma chavinha e ter uma motivação pra definitivamente colocar o treino na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida. E ter uma qualidade de vida muito melhor do que você tem aí, com certeza. Porque é isso que a gente preza. Então, bora lá, Rafa Lund! Deixa eu até aproveitar e perguntar já de cara, Rafa. Já tem pergunta. Qual é o tamanho da falta de motivação diante dos seus alunos? Quero dizer, como você percebe isso? Assim, é grande ainda, muita gente tem essa falta de motivação para treinar? Cara, assim, pra gente falar sobre esse assunto, é bom lembrar que motivação é como se fosse o primeiro passo. É aquilo que te dá o estalo, fala, porra, preciso ir treinar. Isso é importante para que você talvez comece alguma coisa, mas não é isso que vai te manter treinando. Então, fazer exercício é muito mais do que motivação. Fazer exercício é consistência, é rotina, é você fazer aquilo ali dia após dia. A gente costuma dizer que isso é um comportamento, é um hábito, que pode ser adquirido e pode ser treinado, que é o que muita gente esquece. Você pode treinar para poder ter o hábito de treinar. Então, tudo é treino. Tudo é treino na vida. Então, só para chamar a atenção ao fato de que não é só uma questão de motivação para ir treinar. Você pode ter motivação um dia, 2 dias, mas para você fazer isso quando o estresse começa a ficar grande, quando você brigou com seu marido, com a sua mulher, quando o tempo fica curto, você precisa estar com isso já dentro da sua rotina, que aí você vai começar a sentir os efeitos em você. Então, muito do que a gente vai falar sobre dificuldade para conseguir manter uma rotina sistemática de treino tem a ver com talvez conseguir gerar uma mudança, né, nesse pensamento, na forma de olhar o exercício, na forma de olhar qualquer outro compromisso ou qualquer outro hábito que você queira inserir na sua rotina. Porque eu acho que o que a gente mais ouve, né, Rafa, pelo menos assim, todas as vezes que eu abri minha rede social para ouvir lá do outro lado, ter troca com as pessoas, que a gente fez isso durante um bom tempo antes de lançar aqui nossa plataforma, nosso universo. A gente escutou muito o que vocês estavam pensando aí. A gente quis ter essa troca, ouvir, e o que a gente mais ouvia era falta de tempo ou falta de motivação. Exatamente, assim, quando a gente vai ver os estudos, né, perguntando para as pessoas, só para vocês terem uma ideia, né, no mundo hoje, a gente estima que em torno de 15 a 20 pessoas não fazem absolutamente nada. 15 a 20 o quê? 15 a 20% das pessoas no mundo inteiro, né, e isso se reflete muito no Brasil, não fazem nenhum tipo de exercício. E em torno de 60 a 70% das pessoas não atinge a quantidade mínima de exercício sistemático, né, para que deveria ser feito para uma vida saudável. Então, realmente as pessoas estão muito mais sedentárias e esse é um grande problema, essa é uma grande preocupação. Mas também vale a pena lembrar que exercício é uma coisa, atividade física é outra. Mais importante do que você fazer exercício sistemático, ir para academia, etc. e tal, é você ter uma vida ativa. Então, só para a gente separar essas duas coisas. O que seria uma vida ativa? Passar menos tempo sentado, vendo TV e tal, ou seja, caminhar um pouco mais para ir para o seu trabalho, para fazer alguma coisa. Alguns lances, você subir de escada ao invés de elevador. Então, enfim, ter uma vida ativa é extremamente importante e talvez seja até mais importante do que você fazer 1 hora de exercício por dia. Porque 1 hora, o que você faz nas outras 23? Sim. Então, ter uma vida ativa é extremamente importante. Então, exercício normalmente é algo que a gente considera sistemático, é aquilo, você faz, bambam. E atividade física é algo que às vezes não tem nada a ver com exercício. Por exemplo, quando você corre para pegar um ônibus, você tá fazendo uma atividade física, mas não é exercício, não é sistemático. Quer dizer, às vezes né? Todo dia de manhã tu tem que correr porque tá atrasado, mas enfim. Então, só para lembrar esse aspecto. Beleza, dito isso, agora sim, agora a gente começa a entrar. Rafa, qual é a maior dificuldade que as pessoas encontram? Certamente, né, elas relatam ter falta de tempo e na maior parte das vezes falta de tempo é uma questão de prioridade. Organização, estrutura e tal, porque às vezes você tem que entregar um trabalho, não fez nada, cara, tu vira uma noite, tu faz, acontece. Então, se você conseguir se organizar de forma diferente, talvez você consiga colocar isso como sendo uma prioridade para você. E a segunda coisa que eu mais ouço é não gostar. E aí,
é onde eu gostaria de... Gostar é uma barreira que já cria, né? Não gostar de treinar. Não gostar de fazer exercício. De treinar. Isso é muito claro, né? Porque tem gente que tem motivação para trabalhar até as 10 da noite. Vai lá, rindo, sorrindo, brincando com o time. Mas se for para ficar meia hora numa academia... Ele não tem a motivação, não tem a mesma chavinha, né? Bota, mas por que eu quis chamar a atenção do que é exercício e o que é atividade física? Porque as pessoas às vezes ficam muito presas. Exercício é dentro de academia? Não necessariamente, você pode fazer exercício em qualquer lugar. Como é o nosso caso Sim, aqui, como é aqui, tô no parque, tô no E hotel. exercício não precisa ser, cara, ficar numa esteira, correr e tal. Dançar pode ser um exercício. Lógico. Então, exercício pode ser feito em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, esse é o primeiro ponto, e o que eu ia dizer é que a educação física, né, nós precisamos ter a nossa meia-culpa. Que a gente fica tão preocupado em, às vezes, prescrever o treino perfeito, que a gente esquece que antes de prescrever o treino perfeito, a pessoa precisa dar o primeiro passo. Então, a partir do momento que a pessoa, cara, virou a chave, preciso fazer exercício, a maneira mais fácil dela conseguir se manter nesse exercício é se for algo prazeroso. Encontrar algo que goste de fazer. Então esse é o primeiro aspecto, certamente. Cara, se você não faz nada, se você é sedentário, tá naquele percentual de pessoas que não faz absolutamente nada, primeira coisa, procura algo que você goste. Qualquer coisa. Esse primeiro passo, né, eu costumo chamar isso de nível de consciência do aluno, o primeiro passo é só fazer algo que seja prazeroso. Às vezes dar uma volta no seu quarteirão é melhor do que nada. Tem tanta atividade pra gente fazer, né? Vou andar de bicicleta, vou fazer uma trilha, vou até a cachoeira tal, usa o fim de semana, enfim, usa seu tempo. Eu tenho um amigo meu que fica subindo e descendo escada no seu prédio quando ele tá viajando. Ele, para combater, por exemplo, o jet lag, ele viaja muito. Ele, quando não tem academia nos hotéis ou no apartamento que ele fica, Airbnb que ele aluga, ele fica andando nas escadas para combater... Eu também sou muito de escadaria. A escadaria de ficar combatendo o jet lag, mas também a falta de motivação. E quando você sobe de 2 em 2, você ainda malha o glúteo e coxa. Agora, aí, olha aí, Flávia já trazendo. Mas esse é um caso atípico, né? Porque ele faz exercício independente da situação. Então, no caso dele, ele nem precisa de motivação. Ele sabe que ele tem que, não sei, acordar e fazer, ou antes de dormir, fazer alguma coisa. Isso já entrou na rotina dele, já se tornou um hábito. E essa é que é a grande sacada. Qualquer coisa que a gente queira fazer nova, eu quero iniciar uma nova rotina, eu quero fazer algo diferente, não conta só com a motivação. É preciso construir um hábito. E a gente tem algumas literaturas interessantes. Talvez um dos livros assim que mais tenha aberto a minha mente em relação a isso é o livro chamado O Poder do Hábito. Ele é, assim... Eu li também. Né, New York best-seller e tal, é do Charles Duhigg. E ele foi um dos primeiros que estruturou de uma maneira pensada e organizada e estudada como você pode desenvolver um novo hábito. Porque o que é um hábito? Qualquer coisa é um hábito. Por exemplo, se você pega o seu carro, você vem aqui para o Otalab todo dia, beleza? Se você acorda de manhã e você vem todo dia para o Otalab, tem dias que você vem sem nem pensar. Aí tem um dia que você tem que buscar a Oli na escola. Minha filha. Mas você tá tão no automático que você veio para o Otalab. Esquece a Oli na escola. Não, às vezes no meio do caminho você se toca e fala, caralho, esqueci a Oli. Minha filha. E aí dá a volta e pega, tal, erra o caminho. Por quê? Lógico. Porque isso ficou automático. Isso virou um hábito. O nosso cérebro, ele tende a fazer isso. Tudo se torna automático. Então, o que eu preciso fazer para mudar, se eu quiser mudar um hábito ruim ou se eu quiser inserir um novo hábito, é tentar entender o seguinte: qual é a deixa, né? Ou seja, o que me leva a produzir aquele hábito e qual é a recompensa. Porque eu mudo o que está no meio. Então, digamos que você chega em casa todos os dias e chega cansado, óbvio, deita no sofá e toma um copo de vinho para relaxar. Então, qual é a deixa? Entrar em casa. Aí, qual é a recompensa? Cara, vou tomar um copo de vinho, vou relaxar, vou ver uma TV. É essa satisfação. Agora, imagina que ao invés de você chegar em casa e deitar direto no sofá, você precisa de algo que vai te gerar alguma satisfação. O exercício libera alguns hormônios. Por exemplo, se você chegar nesse momento, né, der o play lá no seu U-treino e começar a fazer um exercício, um U15, você vai ter uma sensação de prazer também realizada por outros, né, dopaminérgicos que podem te ajudar a desenvolver um novo hábito. Então eu só usei um exemplo. Pode não ser o treino, como eu brinquei, mas pode ser ler um livro ao invés de beber um vinho e olhar televisão. Pode ser alguma coisa diferente. Então o grande segredo, segundo Charles Duhigg, é que você entenda qual é a rotina, descubra qual é a deixa e qual é a recompensa, porque você muda o que está no meio, que é o que você faz, é a sua ação. E talvez a dificuldade no caso do treino, do exercício físico de forma geral, é que a recompensa leva um tempo maior para chegar ou a pessoa ver, né? Não é instantânea. Bem lembrado, assim, essa é uma coisa que é a maior dificuldade, eu percebo, né? O benefício do exercício, ele leva tempo.
Dificilmente você vai sentir os benefícios do exercício na primeira sessão. Quem gosta, porque assim, prescrever treino para quem gosta e para quem precisa é completamente diferente, né? A pessoa que gosta, se eu fizer exercício hoje, eu sinto na hora aquela sensação de prazer e bem-estar. Mas tem gente que, porra, que saco, não aguento mais. E ela só vai ver os benefícios disso na vida dela. Cara, consigo agora carregar meu filho, consigo subir escada como eu não conseguia. Hoje em dia, as tarefas normais já não me cansam. Porra, consegui terminar um treino que antes eu não conseguia. Ou seja, tudo muda. A gente não tá falando nem de corpo aqui. Óbvio que o corpo vai ser uma consequência, mas, cara, a sua vida muda tanto depois que você coloca isso, só que leva tempo. A qualidade de vida melhora muito. 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que você consegue em 1 ano de exercício sistemático, cara, enfim, é algo incrível. Quando você fala em exercício sistemático, é quanto tempo? Quantas vezes por semana? A gente até já fez um reel sobre isso, gerou uma repercussão grande e tal. Eu costumo dizer que 2 vezes por semana é o mínimo que qualquer pessoa deveria se exercitar. E eu costumo dizer que 3 a 4 é algo incrível. Você não precisa de mais do que isso para ter todos os benefícios do exercício. Caraca, ela tá bem pra caramba mesmo. E para mudar o seu corpo e a sua mente de uma maneira, né, significativa. Rafa, gosto de fazer todo dia. Posso fazer mais? Pode. Não tem nenhum problema. Minha mãe. Mas, cara, 3 vezes, 4 é mais do que suficiente. Só pra gente fechar esse lance. Por que a gente tá falando que o benefício do exercício é em longo prazo? Porque você leva um tempo até perceber isso tudo. Agora, come um chocolate. É na hora que você sente o benefício, o docinho, o gostinho. Então, as outras recompensas são instantâneas. Liga o Netflix, começa a ver um negócio. Você tem a recompensa na hora. Óbvias, talvez não instantâneo, mas talvez seja mais óbvio. Você trabalha por algo que vai receber no dia 30. Você recebe o salário no dia 30, né? Se você treina um mês inteiro, você não tem certeza lá no dia 30, seu corpo vai estar mudado. Pelo menos assim a pessoa pensa, né? Então a certeza de algo mais tangível, como um pagamento de salário ou um chocolate, são muito mais óbvios do que a transformação do seu corpo, né? Lógico. Depende de você também. E tem um grande empresário brasileiro, que é o João Adib Max, que já virou uma referência, proprietário da CIMED, da família dona da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país, que ele fala uma coisa que eu acho muito legal, são os 3 R's, para você fazer qualquer coisa na vida. E ele dá o exemplo e ele pratica isso. Muito legal. Ele faz o RRR, os 3 R's, que é de rotina, você precisa criar uma rotina, 1, 2, 3, 4, 5 vezes por semana, o que você quiser ou todo dia, para que ganhe ritmo, ou seja, rotina, ritmo, para que você dê aceleração nisso, potência nisso e depois se torne um ritual. Que aí você não precisa mais fazer o esforço do pensamento para fazer aquilo, não precisa impor velocidade para gerar o ritmo. Ou seja, vira um ritual em que você vai para o seu templo, você vai já para algo que já está fazendo parte de você. E eu acho muito legal esse princípio dele. Quando fica automatizado assim, é exatamente quando a gente chama de hábito. Então, uma maneira de você medir isso, cientificamente falando, cara, preciso formar um hábito, preciso tornar um comportamento algo automático, algo que eu não precise pensar para fazer. Então, esse aqui é o grande lance. Como é que eu consigo tornar o comportamento do exercício algo automático, algo que eu não precise, né, pensar para fazer? E aí existem alguns estudos enfim, tem estudos e tal, mas uma das coisas que eu queria abordar existe um mito de que se você fizer 21 dias a mesma coisa seguida, você vai tornar aquilo um hábito. Isso tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, né? Por que eu digo que tem um ponto positivo e um ponto negativo? Porque, cara, para você conseguir mudar um hábito, existe meio que uma luta diária e é importante você determinar e entender, né, qual é a deixa, qual é a recompensa e o que você pode fazer para mudar aquilo. Então, isso é algo importante. A segunda coisa é que algumas pessoas até conseguem mudar, né, tornar um hábito em 21 dias, mas nem todas. Esse foi um estudo de 1950, 1960, né, de um cirurgião plástico, em que ele fez algumas análises com os pacientes dele, dentro do viés dele ali que ele trabalhava, ele percebeu que levava pelo menos 21 dias para que as pessoas, né, mudassem alguns hábitos e tornassem alguns comportamentos automáticos. Então, o que todo mundo esquece é que tem um pelo menos antes do 21 dias. Estudos posteriores mostraram que o tempo para que um comportamento fique automático, ele pode levar menos tempo, 18 dias, né? Um estudo de 2003 ou 2009, agora não me lembro muito bem, da Filipa. Ela mostrou que, cara, você pode levar de 18 a 254 dias para que um comportamento se torne automático. Então,
não é tão simples assim, vou fazer em 21 dias alguma coisa, eu vou resolver. Isso parece muito bonito e tal, é muito palpável, mas não é bem assim. Então eu prefiro dizer que você precisa identificar essas questões, e eu gosto de usar os estágios de um outro pesquisador chamado James Clear. James Clear, ele identifica que existem 4 estágios para que você consiga formar um hábito. Eu até vou ler aqui, né? E eu acho interessante ele colocar isso como leis. Ele fala o seguinte: para você conseguir formar um hábito novo, para você conseguir mudar e tornar algo automatizado, você precisa primeiro fazer com que ele seja óbvio, simples. Então eu brinco assim, cara, você quer começar a fazer exercício e você tem dificuldade, logo pela manhã, acorda e coloca a roupa. Pronto. Bota a roupa do fitness. Então, peraí. Lembro que era a primeira coisa que você falava, a primeira dica. Então, assim, a pessoa que está nos vendo agora. Como é que eu começo a transformação de verdade então, Otaviano? Flavinha, Rafa, então tá, eu não tô com preguiça, eu tô com falta de motivação, que são coisas bem diferentes. Agora, quais são as 4 dicas, então, para a pessoa começar? Por exemplo, botar uma roupa. A primeira coisa é ela definir o que ela quer, né? Não, eu quero iniciar esse hábito, quero começar a fazer exercício, enfim, quero fazer essa transformação na minha vida, mas tô com muita dificuldade. E a gente só tá falando sobre isso porque a gente já deixou mais do que claro aqui o quanto é importante a atividade física nas nossas vidas. O quanto é importante. É pro corpo e pra mente. E é pro resto da vida, pra gente viver muito e viver melhor. E não só isso, ter a capacidade física e mental de poder continuar realizando o que vocês fazem em busca dos seus sonhos, de estar perto da sua família, acompanhar o ritmo dos seus filhos. Com independência, com mobilidade, com autonomia. Para ter uma vida longeva, para ter uma vida com qualidade na longevidade. Então isso não é para você ter o seu corpo perfeito. Tô me olhando no espelho. Não é só isso. Isso é uma ponta desse iceberg que tem bem-estar, qualidade de vida para você ter uma vida muito bacana. Essa é a filosofia do treino. Então primeiro tenho que botar um treino, uma atividade na minha vida. Acordei, boto a roupa. Acordei e boto a roupa. Por quê? Porque a chance de você dar o primeiro passo é grande. O segundo acordei, botei a roupa, coloquei o tênis, vou sair lá pra fazer e vou continuar. Então a primeira coisa é torne ele óbvio e faça ele ficar simples na sua vida. A segunda coisa é torne ele atrativo de alguma maneira. Então, por isso que eu digo, se você não tá fazendo nenhum exercício, que se você escolher uma atividade que te gere prazer, vai ser melhor do que você escolher algo que você ache um saco. E com o tempo, isso vai se tornando bem mais claro, né? Eu costumo brincar que a minha mãe foi um grande exemplo, foi uma grande virada de chave pra mim, porque eu trabalho com exercício, amo o que eu faço. Minha mãe já mais 60 anos, estava com dificuldade de manter uma rotina de exercício, e eu insistia que ela tinha que ir para academia, eu tenho um estúdio e tal, enfim. Insistia que ela tinha que fazer, já sabia o que ela tinha que fazer, mas ela tinha muita dificuldade de seguir. Era chato, era sacal. E aí o que fez ela dar o primeiro start? Começar a dançar. Então ela começou a fazer aulas de dança ela adorava, mas acima do peso, sem fazer exercício, sem estar com fortalecimento específico, que começou a acontecer, dor no joelho, dor na coluna. E aí, ao invés de eu falar pra ela, o que eu falei? Você tinha que estar treinando, tá vendo? Fazer força e tal. Eu falei, não, calma. Faz em casa mesmo, meia dúzia de coisinhas. Uma prancha, um agachamento, coisas simples. E ela foi melhorando. Ela entendeu que o exercício que ela gostava, a dança, agora já podia ter um algo mais, que fazia tão bem pra ela quanto, mas que inicialmente ela achava chato, que era, preciso fazer coisas específicas pra mim. Uma prancha, um agachamento, etc. e tal. Pra fortalecer, pra manter a minha dança. Pra ela poder dançar. Então ela passou pro segundo estágio. E aí ela foi se sentindo tão bem, foi emagrecendo, foi vendo a mudança no corpo, foi vendo a mudança de vida, e aí sim ela começou Aí ela me mandou uma mensagem e falou, Rafa, posso ir lá no estúdio? Porra, óbvio, né? Minha mãe mora em Ipanema, quase Copacabana, pra ir no estúdio, na Barra. É longe pra caramba. É longe. Né? Pra quem é do Rio, já sabe como é que é. Então, cara, hoje em dia ela vai pro estúdio 3 vezes por semana. Saindo de Ipanema. Por quê? Porque ela percorreu um caminho. Então é isso que eu tô sugerindo pra você. Cara, primeira coisa, escolhe algo que você gosta. Torna ela óbvia e, se possível, prazerosa. Ótimo. Então já temos aí 2 pontos. Coloca a roupa, escolhe uma atividade que você gosta, torna ela prazerosa e já, tenta dar o seu primeiro passo. Então esses são... Tente. Uma coisa que é importante só, Rafa, porque assim, vou tentar fazer um beach tênis, que agora é o esporte do momento. Boa. Puta, não me adaptei no beach tênis, não desista de procurar outro esporte. Vai pra outro. Vai para outra situação, que seja uma yoga, que seja uma capoeira, que seja um alongamento, que seja um pilates, mas que você não desista de procurar aquilo que te traga felicidade corporal e mental. E eu falo com as pessoas até, que eu tenho muita essa troca, né, principalmente com a mulherada. Mas como que faz? Não corre e tal. Se for uma academia que você queira, escolha uma academia ou perto da sua casa ou caminho do trabalho. Eu acho que tem que ser um dos 2 mundos onde a gente vive. Eu boto o meu kit de malazinha no carro, onde for, porque se você for passar em casa para trocar de roupa para ir para academia, você não vai. Então, coloca na sua mala ou na sua mochila, se for de ônibus, como for, para estar lá o seu kit e você poder já ir direto para lá ou fazer seu treino em casa.
Mas... É isso. Essa é a lei número 3, Flávia, que é torne ela fácil. Desculpa, pois então, se você vai... Porque sua mãe, treinar, por exemplo, é porque já se apaixonou, já entendeu uma mudança. É isso. Então ela já tá num outro estágio, mas a primeira coisa é torne ela fácil. Então se você vai fazer exercício e, enfim, tem dificuldade, pode fazer em casa. O treino tá aqui pra isso, pra te ajudar nisso, cara. Tô com dificuldade, não tenho tempo, tenho 10 minutos, 15 minutos. Pega um 15, faz ali, 15 minutinhos. Então o objetivo é torna ela simples. Fazer uma academia longe de casa não vai rolar. Não vai rolar. Assim, especialmente se você está tentando inserir um novo hábito. Tem que ser algo que seja simples, prático, embaixo, no prédio, perto, do lado, na vizinhança, na praça. É isso. Torne aquilo fácil. Então é exatamente o que você falou. Torne isso fácil. Depois de um tempo, você não vai precisar disso. Você vai entender que não, o que é melhor para mim é aquilo, talvez seja mais longe, eu preciso chegar lá, mas o que é melhor para mim, você já está num outro estágio. Então, para ser simples, torne fácil. E o último aspecto, né, a quarta lei, seria o torne isso, né, satisfatório, que, enfim, é só para envolver todos esses processos. Então, beleza, terminei o meu exercício, né? Preciso fazer com que isso seja agradável. Eu vou dar um exemplo para vocês muito louco, não quero que sirva de exemplo para quem tá aqui nos ouvindo, pelo amor de Deus, mas era um exemplo, eu dava aula para um senhor e o problema dele era dor na coluna, ele tinha umas questões lá na coluna que a gente tinha que tratar tal, e fazer exercício melhorava muito a coluna dele, mas ele não curtia muito. Então, qual foi o processo que tornou isso satisfatório para ele? Aí perceba, o objetivo não era mudar o corpo, se fosse não ia conseguir. Mas às vezes para um primeiro passo isso pode acontecer. Ele falava, Rafa, toda vez que eu termino um treino, eu chego na minha casa, antes de sair eu já deixo aqui ó, a minha cervejinha na geladeira, no congelador, pra ela estar bem geladinha quando eu voltar e tomar um golinho. Justificável. Não tô falando pra você fazer isso. Justificável. Mas no caso dele em especial, onde o objetivo do exercício era, cara, melhorar a coluna, desenvolver força pra parar a dor e tal, ele entendeu que isso pra ele seria importante. Ele queria se dar essa recompensa. Eu não tô dizendo que você tem... Porque senão você vai achar que não, malhou, comeu. Vou malhar, posso comer o que eu quiser e tal. E não, e depende, né, pra objetivos e questões. Mas tornar aquilo satisfatório, você ter algo que você sinta bem, pode ser algo positivo. Por exemplo, sexta-feira é dia da feira lá no Rafa. Pois é. Eu adoro Tá vendo? treinar sexta-feira lá. A gente contratou aquela feira. Pastel, gente, de feira. Porque eu acho que assim, mais do que buscar o corpo perfeito, o que a gente quer aqui na Treino, que é a filosofia de vida de que todos nós aqui estamos juntos, a gente se parece muito nesse aspecto, é buscar o bem-estar. E bem-estar é isso, é sim poder querer beber um chopp porque treinou. É poder equilibrar a vida de um jeito que seja satisfatório, que seja um ciclo de conquistas e de realizações para que você possa fazer o que você quiser na vida, mas que não possa existir só um lado, que não exista só o shoppinho, que não exista só o treino também, que exista uma combinação de fatores que gerem valores, né? Tanto para o seu corpo, para a sua mente. Como esse shopping é maravilhoso. É o equilíbrio. O meu pastel da feira é incrível. Claro, não tô falando de uma pessoa que quer ter uma baita de uma gordura zero, quer ter um baita de um corpo, quero fazer halterofilismo, quero ser triatleta. Aí não, claro, mas acho que a vida, pelo menos aqui, sob a nossa perspectiva, a plataforma, o treino tem essa perspectiva que a vida tem que ser real para gente real, para pessoas reais. Mas equilíbrio, né? Esse bom senso, esse meio termo é isso, é você entender o que te faz bem e até onde você pode ir para se manter bem. Então, equilíbrio envolve tudo isso. Então, eu ia até dizer que para um fisiculturista, ele não está numa situação de equilíbrio, ele está num extremo. O fisiculturista está num extremo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que isso não é equilíbrio para ele, porque é isso que ele está buscando para a vida dele. A especificidade dele, né? Então, assim, não é nenhuma questão de que o que ele faz não é equilíbrio. Não, mas o que ele faz é extremo. Para você manter um percentual de gordura extremamente baixo, com uma massa magra muito grande, obviamente que você tem que fazer algo extremo. Você vai ter que restringir um monte de coisa e tal. Mas o objetivo principal do treino não é exatamente esses grandes extremos. É pegar aquela pessoa, você que de repente... Vida real. Que não tá fazendo exercício, que tá com dificuldade de se levantar, que mal hoje em dia consegue pegar seu filho no colo, que se tiver que subir 5 lances de escada, vai morrer. Morrer no sentido de ficar cansaço. Então, essa é que é a nossa grande preocupação. É para esse grupo de pessoas que ainda não se encontrou e que talvez, né, precise de um empurrãozinho. E esse empurrãozinho é descobrir que existem milhões de atividades que você pode fazer, que você pode treinar até em casa. E aqui a gente consegue te ajudar com certeza, mesmo com 15 minutos, com treinos extremamente bem elaborados e prescritos, com o mesmo personal que faz o treino da Flávia. Por acaso sou eu, mas é o mesmo. Mas é isso. E a Rafa, deixa eu até trazer uma coisa que é legal assim. Você falou uma palavra agora que eu esqueci agora, mas que eu fico me perguntando, sabe assim, qual é o impulso que eu posso tentar, além de botar roupa, além de tentar fazer a coisa ser simples, e aí eu levo para aquele lugar do pré-treino. Do bendito pré-treino. Tem gente que tá sem motivação. O café, o pré-treino, o remedinho, o pré-treino dessas grandes companhias, de vitaminas. É um helper, é um ajudante bom, vale a pena mesmo tomar, porque dá aquele gás.
Como é que você vê? Então, assim, existem algumas substâncias que certamente dão substâncias lícitas, né? Cafeína é uma delas. Então, existem algumas substâncias que, obviamente, né, podem te ajudar bastante a ter um ânimo maior para fazer, e cafeína é uma delas. Você pode tomar o cafezinho, você pode tomar um pré-treino. Lá na academia mesmo, quando a gente tá arriada, tia Márcia, já vem um cafezinho para dar um up na gente. O energético também. Assim, aí você tem que entender qual é o objetivo, né? Porque quando você começa... Quanto mais industrializado pra gente, né? Pensando em saúde, pior. Então eu sempre vou optar pelas coisas menos industrializadas possíveis. Café. Mas, assim, aí eu até preciso deixar claro aqui, tá? Quem me conhece de perto sabe. Eu adoro um pré-treinozinho antes de treinar, mas eu sei que talvez os efeitos dele não sejam só fisiológicos. Muitos dos efeitos dele são psicológicos no sentido de efeito placebo. Igual a gente falou no Talks lá com a Fabiana. Com a Fabiana, que é a nadadora. Pra quem não sabe, efeito placebo mesmo, Rafa, é qualquer um efeito, quase uma enganação, vamos chamar assim. Assim, imagina que você... É como se fosse, né? Você tomou só uma açuquinha, né? Não tomou absolutamente nada. Não é um pré-treino de verdade. Não tem nada ali dentro, mas pelo fato de você achar que tem, você desempenha melhor. Entendi. Então... É o seu cérebro te mandando uma mensagem, mesmo não tendo a mensagem certa de fato. É isso, assim, tá tudo na cabeça, né? Então, às vezes, você toma... Digamos tu tá aqui desanimado e tal, eu vou, coloco, né, umas gotinhas aqui nessa água de nada, mexo e falo assim, toma esse pré-treino aqui. Você vai ver agora. Daqui a 30 minutos, tu tá assim, cara, bateu, e não tem nada. Seu cérebro normal. Agindo nesse modo placebo aí. Mas eu tomo muito Guaraná em pó. Do interiorzão, né, filho? A família me manda, inclusive. Dela ficar roçando lá na negócio ali, faz o pozinho dela. Eu tomo muito Guaraná em pó. Matou só o cigarrinho de pai, ué. É óbvio que isso pode ajudar. O problema é quando você fica viciado nesse tipo de coisa, né? Não. Eu acho que isso é apenas uma... Acho que isso é apenas um... Pra ajudar dá um start, óbvio. Mas não pode ser uma muleta pra você constante. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu adoro essa frase. Assim, se você ficar sempre com uma muleta é ruim. Mas às vezes, pra você aprender a nadar, você precisa começar com a boia. Então você começa com 2 boias para você poder ir nadando lá e ganhando confiança e tal. Depois você tira uma, depois você tira as 2. Então, talvez você precise começar com uma boia. Tá tudo bem. O importante é você lembrar que você vai ter que tirar a boia em algum momento. Então, talvez você precise colocar, né, algum tipo de pré-treino no início. Talvez você precise colocar alguma forma de estimulante, né? E eu não tô aqui dizendo que tem que fazer, tá? Mas talvez você precise e tá tudo bem. Faz parte, tá tudo certo. O importante é você entender que com o tempo é legal que você tire isso para que você possa tocar sozinho, sem ficar viciado numa substância. Agora, Rafa, a gente sabe que assim, quando a gente retoma, por exemplo, tô viajando e às vezes fico sem treinar. Os ciclos, um tempo, de altos e baixos da motivação. Flávia tem treinado até quando viaja. Fica aqui assim, me manda um treino aí, Rafa, treino novo, vou pegar uma na plataforma. Só treino férias em família que eu dou adeus pra você. E aí a gente fecha pra balanço, enfim. Influência. E aí quando eu volto, mesmo retomar, é aquele processo de novo que você vai ter uma dorzinha aqui, outra ali, até ficar gostoso e você começar a sentir o benefício pro corpo, leva um tempo. Que benefício? Você sente o desinchaço, seu intestino vai regular melhor, vou passar a dormir melhor. Você tá pensando melhor. Exato. Então, a pessoa que vai começar, ou que vai retomar, que tá entrando aí nessa jornada com a gente, em quanto tempo ela vai começar a ver esses benefícios? 15 dias depois? O meu caso é de 15 dias, tô falando por mim, Ou tem tá? aquela teoria dos 21 dias. Eu levo uns 15 dias pra começar, assim, a não ter tanta dor, sentir um equilíbrio e começar a perceber tudo. Quanto tempo, assim? Assim, isso é engraçado, né? O nosso corpo, e aí eu não quero que me entendam mal, né? Assim, mas o nosso corpo ele foi feito para ficar em homeostase. Então, Homeostase, pra quem não sabe... ficar parado, assim. Ele quer, o corpo, ele sempre quer ter o mínimo... Pra quem não sabe, ele também ele não sabe. Mas é isso, eu não sei. Mas é isso, eu não sei. Mas eu sou vocês aí, tá, gente? Eu também. Eu sou vocês aí, eu não sei. Homeostase? O que é homeostase? É um sabonete? É isso. Homeostase. Então, o nosso corpo, ele é a lei do mínimo esforço. Ele não quer fazer esforço. Ele só precisa fazer esforço quando ele tem necessidade. Então, por exemplo, né, antigamente, você tinha necessidade de sair para caçar. Então, era aí que você fazia esforço, correr e tal, ir atrás de um animal. Então, tá aí as atividades físicas que eram feitas, né, num determinado momento histórico. Então, o nosso corpo, quando você fica parado, ele vai querer se manter parado. Ele não quer ter que gastar energia, ter que fazer esforço, ter que sentir dor. Mas a gente sabe que isso é importante. Então, a gente começa a colocar o nosso corpo para fazer cada vez mais isso. E aí... Quando eu começo a ver benefício do exercício?
como eu falei, né? Para algumas pessoas, às vezes, só de você fazer uma sessão, você já começa a sentir alguns efeitos, porque a gente tem liberação de alguns hormônios, liberação de algumas enzimas, que dão uma sensação de bem-estar. Só que quando você faz o teu primeiro treino, de maneira geral, o que você está fazendo é colocando fadiga no seu corpo. Então, porque o início é difícil. Vejo muita galera falando, nossa, mas eu fui começar, fiquei toda dolorida. Calma, né? Calma, vai melhorar. Parte, isso vai passar, né? É isso. Até é engraçado falar assim, né? O exercício, você não fica forte, você não muda o seu corpo, a sua vida, a sua mente no treino. É depois, é na adaptação. É quando o seu corpo está se adaptando àquele estresse que você impôs. Então, fiz o exercício, eu coloquei um estresse no meu corpo agora está pior. Por exemplo, você terminou de treinar agora. Assim que você termina de treinar, você vai agachar de novo. Você consegue agachar com o mesmo número de repetições com a mesma carga? Não. Porque você está sob efeito de fadiga. Você precisa de um tempo para se recuperar. E aí, quando você se recupera, a tendência é que você se recupere um pouquinho melhor, porque o corpo se adapta. Então, essa é que é a grande questão. Quando a gente coloca um estímulo, o corpo tem o que a gente chama de fadiga. Embora ele já esteja melhorando, a fadiga acumulada não me permite perceber isso. Sim. Rafa, então, responde a pergunta da Flávia, pelo amor de Deus. Em quanto tempo eu consigo ver isso? Para algumas pessoas, na primeira sessão, isso você já vê. Para outras, você vai levar um pouco mais de tempo. 1 mês, 20 dias, para que você possa começar a ver alguma coisa, para que você possa começar a sentir no seu corpo. Comece a perceber, cara, realmente está mais fácil fazer o que eu fazia antes. Eu já estou começando a ver alguma mudança, já estou desinchando. Estou mais ativo em outras coisas. Meu organismo regulou, tô mais ativo, meu sono tá melhor, tô me alimentando melhor, porque para muitas pessoas o exercício também ajuda a se alimentar melhor. Né? Ajuda a ter uma vida sexual melhor. Boa. É sério. Regula uma série de coisas. Então, a gente até falou isso na Médica da Saúde da Mulher, a gente falou sobre isso também. Então, você já começa a ver algum benefício em pouco tempo, 15 dias, 20 dias, 1 mês. Mas, assim, normalmente o que eu costumo dizer é que as grandes mudanças mesmo vão acontecer a partir de 2 meses. Agora, Rafa, tem uma coisa que eu sempre percebi em mim, que é o relógio biológico, o pico de energia do dia. Que a gente sempre treinava, por exemplo, eu treinava com o Rafa de vez em quando, ou muitas vezes, aliás, treinamos muito, naquele horário X fixo 3 vezes por semana, sei lá, ou todo dia. Era 10 horas da manhã, era sempre muito fixo. E isso começou a ser para mim um problema, porque eu comecei a ter muito compromisso, cada vez mais compromisso, a vida enlouquecendo, vida normal, gente real. Mas mais do que isso, muitas vezes às 10 horas da manhã de um dia X, eu não estava com a energia no ponto certo. E a energia surgia às 5 da tarde. Ou seja, eu deixava de treinar às 10 contigo, porque eu não estava com a energia total. Eu falava, Rafa, tô cansado hoje. Rafa, tô ocupado com uma reunião. Arranjava uma desculpa às vezes. Mas a hora que eu via às 5 da tarde, eu estava quicando. E aí, agora com quem que eu vou treinar? E aí, depois de um tempo, eu mudei meu jeito de treinar. Eu comecei a treinar nos horários em que a demanda de energia estava grande e eu sentia motivação. Será que essa é uma boa também? Pessoas Obedeça ao seu ciclo. Pessoas são diferentes, assim, claro. Né? De maneira geral, o nosso corpo ele tende a gostar de rotina. Então, a partir do momento que você estabelece uma rotina, o corpo gosta disso. Então, você acorda sempre no mesmo horário, dorme sempre no mesmo horário, se exercita sempre no mesmo horário e ele vai se adaptando a isso. Mas é óbvio que nem todo mundo é igual. Então, para você, às vezes faz mais sentido ter... não, tô pronto agora eu vou. Agora não tô pronto, agora não vou. Mas... para a maior parte das pessoas, quando você estabelece um momento do dia para fazer aquele exercício, aquilo entra na sua rotina, né? Lembra que a gente falou de consistência? De uma maneira que você passa a não ter que fazer esforço para isso. Então, você já começa a colocar compromissos em horários diferentes, você já sabe que aquele momento é o seu compromisso. Então, o que eu faço comigo? Hoje, tá? Nem sempre foi assim. A vida de um personal, normalmente, ela é muito cheia na parte da manhã e na parte da noite. Hoje em dia, eu não coloco nenhuma aula até às 8 da manhã. Então, eu treino de manhã, eu treino de 5h15, 5h30 até umas 7 horas da manhã, tomo banho e aí estou pronto para dar aula. Então, hoje em dia eu estabeleci a minha rotina assim, não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, eu posso estar cansado, posso não estar, eu vou e faço. Então, esse é o melhor momento. Mesmo não estando com um pico de energia, porque nem todo dia 5h15 da manhã você está com a energia programada. Você acha que todo dia eu tô motivado para treinar? É por isso que eu tô falando. Tem dia que eu acordo e falo assim, ai meu Deus do céu, caraca, será que hoje eu vou? Mas eu sigo... a rotina. E aí, religiosamente, você faz o treino e ao final do treino, mesmo não tendo tido a motivação inicial, ao final você fala, valeu. Eu ter bom que eu fiz. Sim. E as poucas vezes que acontece de eu não ir, dá uma sensação muito ruim. Dá uma sensação muito ruim. Eu tô falhando comigo mesmo, né? Tô falhando, não cumpri aquilo que que era o meu objetivo, por que eu não fui? E ainda tem o outro lado, né? Que, mais uma vez, o nosso corpo funciona com rotina. Então, ele tá acostumado a todo dia de manhã ter essa carga de energia alta do treino, essa demanda, né? Essa liberação de adrenalina que o treino gera, endorfina, dopamina, tudo.
e eu não tive. Então isso afeta completamente o resto do meu dia. Então assim, o nosso corpo tende a gostar de rotina. Mas, obviamente, isso não é 100% para todo mundo. Então, só pra você ter uma ideia. Faz seu malho de manhã, seu treino à noite, o importante é ter encaixado na sua vida. Boa. Muito se discute o fato de que, Rafa, mas não é no período da tarde que a gente desempenha melhor? Da tarde? Aí ferrou. Supostamente sim. Supostamente é o horário em que os maiores picos de desempenho da história foram atingidos entre 2 e 8 da noite. Rafael, é isso que tá faltando pra mim. Então, assim, se você testar a sua força máxima de manhã e à noite, normalmente à noite você tem maior força máxima, né? E várias outras variáveis como essa. À noite que eu digo entre 2 e 8, tá? Não pode ser tarde da noite também, não. Isso é o que a gente sabe de literatura, mas na prática, não, quer dizer, a literatura também mostra isso, que se você está acostumado a treinar de manhã, certamente você vai mudar a sua rotina para que de manhã você desempenhe melhor e tenha tantos benefícios quanto. Então, por mais que você desempenhe melhor à tarde, você treina todo dia de manhã, quando você for fazer um teste de 10 RM à tarde, você vai ter melhorado da mesma forma que se tivesse treinado à tarde. Entendi. Então, enfim, o negócio é escolher o que se encaixa na sua rotina, beleza? Na minha de manhã. Saiu uma pesquisa aqui, de acordo com um artigo da CNN, que o Brasil lidera aproximadamente 30% no ranking de países que menos fazem exercícios físicos. Entre as razões coletadas pela Ipsos estão falta de tempo, 32% das pessoas. O treino te ajuda nisso, né? Porque você permite fazer quando quiser. Falta de dinheiro, 21% das pessoas. Nesse caso, o treino também é acessível. Não estou vendendo aqui o nosso peixe somente, mas eu acho que você tem que pensar a respeito disso. Falta de instalações nas proximidades, aquilo que você falou, onde vive. Tem que ser perto. 13% das pessoas. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção. Falta de conhecidos para fazer companhia. 13% das pessoas reclamam de ter o seu time. No nosso caso, temos aqui a gente, hein, também. Mais um ponto aqui que você tem para fazer companhia para vocês aí. Ou seja, a companhia também é legal, né? Cara. Estimular, você levar, sabe, alguém que puxa alguém. Você me puxava, você puxa a Flávia, né? Você vem, não vem não? Estimula bem isso. Não, e a gente ficava com medo do Rafa, falava, Rafa mandava assim, ei, vai furar comigo? Cadê você? Pô, champ, marquei contigo, vai vacilar? Isso é bom por um lado. Assim, personal tem esse aspecto, né? De estar ali marcando em cima e tal. Para que é o treinador, a personal tem isso. Agora, a gente tem visto cada vez mais, né? E eu confesso que isso para mim ficou mais claro, e eu não tô falando aqui de nenhum dado científico, mas ficou muito mais claro pós-pandemia, né? Depois que a gente passou por aquele momento de ficar enclausurado, ver poucos, né, familiares, amigos e tal, isso ficou muito claro. Cada vez mais as pessoas gostam de comunidades. Então, existem algumas atividades que são quase que viciantes, mas pela formação de comunidade. Vou dar alguns exemplos. Cara, corrida. Com uma galera que faz corrida, é viciada e aí vai e não perde. E faz um monte de corrida junto. A galera da bike, a galera do triatlon, a galera do crossfit, né? Vai criando os seus grupos. O beach tênis tá virando uma comunidade gigantesca. Beach tênis. Então, assim, criar grupos é algo que normalmente te motiva muito aí. Por quê? Porque você não quer perder, você não quer, enfim, você quer estar fazendo parte dali, você não quer... Tudo isso faz parte. Tem uma questão de competição também relacionada. Então, existe uma competitividade nisso, né? Conseguir concluir. Às vezes a competitividade não é nem com outra, é com você mesmo. Que é, porra, eu corri uma maratona em tanto tempo, agora eu quero correr melhor, vou treinar lá com a galera, vou tentar acompanhar o treinamento do melhor lá e tal. Enfim, tudo isso conta. Então, certamente, companhia é algo que ajuda e muito. Então, ó, vocês aí... Tratem de procurar pessoas ao seu redor, familiares, amigos. Estão fazendo o que da vida? Estão treinando? Onde é que você está treinando? Pô, vou lá com você. Vamos treinar junto, é muito bom. Chame quem você acha que precisa treinar, chame seu maridão. Flavinha me chamou, vamos lá treinar comigo. Ó, eu vou. Rafa chama a gente, vamos lá fazer um negócio, treinão na praia. A gente vai. Veja como é que você pode atuar socialmente ao redor das pessoas que te estimulam. Olha, a gente pode passar aqui horas e horas a mais falando. Não faltará motivação para isso? Não faltará, mas vou tentar da gente fazer um resumo aqui para ver se a gente consegue sintetizar e ajudar quem está ali do outro lado querendo encontrar, quem sabe, caminhos para conseguir proporcionar essa mudança de hábito, né? Mais motivação para vocês. Mais motivação. Então, primeira coisa, acordou, tenta estipular, então, qual vai ser seu horário de treino na sua rotina, né? Bota sua roupinha. Vai ser de manhã ou vai ser à noite? Vai ser de manhã, já bota a roupa, vai ser de noite, já leva a sua roupa pro trabalho. É isso, boa. Né? Essa é a primeira fase. Tem um amigo meu que era tenista que botava munhequeira. Ele botava munhequeira, a hora do trabalho, ele botava munhequeira, ficava olhando pra munhequeira toda hora, ele ficava assim, cara... Enquanto eu vinha a munhequeira, eu ficava lembrando que eu tenho meu tênisinho lá no final do dia. E é isso, ele não tirava a munhequeira, ficava à tarde trabalhando. E já vai ter encontrado atividade que gosta. É isso. Que é importante, né? Seja ela qual for.
Tenta uma, não deu certo, tenta outra, não deu certo, se arrisque em outra, ou bote no fim de semana coisas prazerosas também, de caminhar, de estar junto com alguém. Esse é um ponto legal, Flávia, que a gente não tocou. Eu sei que você já está tentando fechar tudo, mas esse é um ponto legal. Muita gente pergunta assim, Rafa, só tenho tempo para fazer exercício durante o final de semana? Pode. Durante algum tempo, a gente acreditou que seria ruim você fazer exercício 2 dias seguidos, né? Sábado e domingo, por exemplo, e passar 5 sem fazer exercício. E a literatura tem mostrado, a gente chama isso de weekend warriors, né? Ou seja, os guerreiros do final de semana. Fazer uma quantidade maior de exercício no final de semana tende a ser tão bom quanto você distribuir isso ao longo da semana. Então, se você só tem tempo no final de semana, beleza. Dá certo. Faz tudo no final de semana também. Que maravilha. Não tem desculpa. Não tem. Chama alguém, vai junto com a amiga, com o marido, com o namorado, vai junto, enfim. É boa, hein? Então vamos lá, botou a roupa, escolha o horário que você vai treinar, descubra algo que vai te dar prazer, né? Seja social, busca uma coisa que te dê também companhia, né? Te faça companhia. Uma coisa que seja fácil também, um local que esteja perto de você, ou você vai treinar em casa, ou vai treinar perto do seu trabalho, que seja, que esteja ali. No caminho, pelo menos. No seu caminho, na sua rotina. E qual era o último? O chopinho. Pensa na define um dia pra comer um chopinho, pra tomar um chopinho ou comer um pastel. Não, mentira. Mas faz parte, você vê. Isso é vida real. Vida real a gente tem que ter. A gente tá falando de vida saudável, alimentação e exercício, mas não podemos esquecer que sim, tomar um chopinho no final de semana faz parte. Bem pra cabeça vai logo, também, vai atrás dessa felicidade também, completa o quadro, faz o quadro perfeito da sua vida aí. Até é engraçado, eu lembro que eu durante muito tempo, eu não bebi absolutamente nada. Hoje em dia eu bebo um pouquinho, mas quando eu tava iniciando às vezes a beber um vinho, e eu contava pra ela, pô, Flávia, ontem eu bebi um vinho, ela festejava. Aê! Finalmente, Rafa Lund, entrando pro time. Porque nós não somos protótipos e nem queremos ser protótipos de musos ou musas fitness. Fale por você. Fale Mas no pensamento, mais do que o corpo, a gente quer que você determine uma rota de pensamento para que a sua vida seja muito boa, seja muito bacana, que o equilíbrio da vida seja a roda exata para você girar aí todos os seus acontecimentos, né, Flavinha? É isso, e a gente teve aqui essa troca para tentar ajudar, dizer que tá começando, recomeçando, vai sentir dor na primeira semana, nos primeiros 10 dias, faz parte, não desista. É o seu corpo se acostumando a essas novas provocações que você tá dando para ele. É um processo que faz parte e que vai passar, porque eu vejo as pessoas falando, não, comecei a sentir um monte de dor. Calma, você vai ver que daqui a pouco vai ser tão prazeroso tudo que vai te proporcionar, que você vai querer ter no seu dia a dia. Você vai ver o quanto você vai ficar mais ativa, o quanto vai ficar mais produtiva, criativa. Gente, dormir melhor, tudo melhora. Tudo melhora. Vai, busque sua motivação aí. Vai, gente. E toma o seu chopinho. É isso. Exercício é isso. Eu costumo dizer, frequência, intensidade e tempo. Imagina que você entrou numa empresa há pouco tempo, né? E, enfim, quer crescer lá dentro. Se você for só 3 dias na semana, quando você foi contratado aí 5 vezes, você vai ser, né? Você vai crescer lá dentro? Você vai ser promovido? Não. Dificilmente. Agora, beleza. Você precisa ir, agora quando você for, você tem que ir com intensidade. Tem que ir lá e tem que fazer legal, tem que fazer bonito, ou seja, não adianta chegar lá e dar um migué. Então, intensidade é importante, frequência, manter isso com frequência. Quando você for fazer, faz com intensidade, com vontade, faz bonito. E o terceiro, espera, porque leva um tempinho até você conseguir chegar lá. Calma. Então, né, você pode ir todos os dias, treinar com o máximo de intensidade, você não vai ser promovido em uma semana, assim como você não vai mudar seu corpo e sua vida em uma semana. Então, dá tempo ao tempo, você vai chegar lá. E por último, que eu queria falar, que eu acho que deve ajudar, que me ajuda muito, escolhe a sua playlist favorita, gente. Música ajuda pra caramba. Então, você gosta de treinar com o quê? É com rock, é com sertanejo, é com funk? O som que te motiva. O som que te motiva, bota lá que vai fazer diferença e vai te ajudar. E quem sabe até não compartilha com a gente aí playlist pra gente disponibilizar pra galera que vai ser Ele treina com sertanejo, eu treino com rockão. Engraçado, cada um treina no seu playlist, né? O Ata tá falando isso porque antigamente eu treinava com sertanejo mesmo. Hoje em dia eu só treino ouvindo podcast. Só ouvindo conhecimento. Conhecimento. Ou seja, escolha aquela trilha ou aquele áudio que te motiva. O áudio também sai. Ajuda muito. Imagina você botar uma música aquela do rock Balboa. Busca motivação onde for. É isso. Boa. É o que te motiva. Gente, o que te transforma. E aqui a gente tá só na troca para conseguir aí ter troca com vocês do outro lado. Então podem continuar mandando mais dicas, mais dúvidas pra gente desenvolver e trazer e tentar ajudar e quem sabe mudar, viu? Bom demais. Muito bom. Muito obrigado. Time! O time! Aê! Até nosso próximo, então, o Talks! Tem um chopinho aí. Opa, 2! 2!